paz do Senhor Jesus, povo de Deus, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Que o Senhor continue abençoando você e a sua família em nome de Jesus. Hoje nós iremos mais uma vez meditar aqui na palavra de Deus, que se encontra em 1 Reis, capítulo 3, a partir do versículo 3. É uma passagem muito maravilhosa que nos incentiva, nos encoraja a servir e amar ao nosso Deus. Mas antes de nós meditar na palavra de Deus, eu convido você que está aí do outro lado para se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário, né, do que você está achando da palavra de Deus, se ela está te ajudando de alguma maneira, e também ativar o sininho da notificação para quando publicar vídeo o YouTube te entregar, né? Então faça isso, porque assim você vai estar ajudando o canal a crescer. E a palavra de Deus, que é tão maravilhosa, diz assim, versículo 3, Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai. Porém, sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. A palavra do Senhor aqui, ela fala que Salomão, ele amava ao Senhor, né? E como que ele amava ao Senhor? Ele guardava os preceitos de seu pai. Porque Davi também amava ao Senhor e obedecia a palavra de Deus, né? É tanto que Davi, o próprio Deus, ele considerou Davi como um homem segundo o coração dele, né? Então, Davi era um homem que amava ao Senhor, que fazia a vontade de Deus. É claro que ele falhou, porque todo ser humano tem esse risco, né, de falhar. E a gente vê aqui na palavra do Senhor que o rei Salomão, aqui bem no início, né, do seu reinado, ele ainda era um jovem. E a responsabilidade desse reino era muito grande, porque o reino não era para um rei humano. Ele não estava governando para um rei humano, e sim para o próprio Deus, né? Então a responsabilidade é grande. O que é que nós tiramos de lição daqui, meu querido e minha querida, é que as coisas de Deus exigem responsabilidade, né? Porque a partir do momento que a gente faz algo para Deus, não é para o homem, é para Deus, né? Então tem que ser bem feito, tem que ser com organização, não pode ser de qualquer jeito, né? E Salomão, ele sabia disso, né? E a palavra do Senhor diz que ele foi para o alto de Gibeão para lá sacrificar, e fez o sacrifício, né? E no versículo de número 5, em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Disse-lhe Deus, pede-me o que queres que eu te dê. O Senhor se agradou de Salomão, ao ver que ele amava o Senhor, que ele guardava, né, os preceitos que Davi lhe ensinou sobre Deus. E o Senhor apareceu a ele em sonho, né? E disse, Salomão, pede o que tu queres, né? Que eu te dou. Glória a Jesus. Então, meu querido e minha querida, o Senhor Deus também, ele faz esse mesmo dito para nós, né? Porque tudo que está aqui na palavra de Deus está disponível para mim e para você tomar posse, né? É só nós amar o Senhor e colocar essa palavra em prática, né? Porque aquilo que nós pedimos, o Senhor Jesus, ele falou, né? Tudo que pedires em oração, crendo, recebereis, né? Então, se nós pedir algo a Deus, o Senhor vai nos dar. É claro que esse tudo não significa que você vai pedir o mal para o teu próximo e Deus vai te dar, né? Vai pedir para Deus tirar algo de alguém e te dar. Não é isso que Jesus falou. O tudo é em conformidade com a palavra dele, né? Afinal de contas, Salomão, ele recebeu algo de Deus porque ele amava ao Senhor e guardava os preceitos do Senhor, né? E é por isso, né? Então, meu querido e minha querida, a gente vê aqui que Salomão, olha o que ele pediu ao Senhor. E isso agradou a Deus, né? Respondeu Salomão, de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça, com retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no teu trono, como hoje se vê. Então ele estava falando dele, né? Do filho de Davi que ali estava reinando. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança. Não sei como conduzir-me.
Salomão aqui, ele, Senhor, eu não passo de uma criança, eu não sei como reinar. E aqui, meu querido e minha querida, é uma lição para mim e para você. Quando você receber algo de Deus, né, que você achar que não sabe como lidar, peça sabedoria para Deus, né? Peça direção para Deus, né? Porque aqui foi o que ele fez, né? Tu me colocou aqui, Senhor, mas eu não passo de uma criança. E olha o que ele vai pedir. Teu servo está no meio do teu povo, que elegeste, povo grande, tão numeroso que se não pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discernas entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a este grande povo, né? Então, Salomão, ele tinha o direito e a oportunidade de pedir o que ele quisesse. Podia ser riqueza, né? Podia ser o que ele quisesse pedir. Porque o Senhor mandou ele pedir. Ele podia pedir o que ele quisesse. Mas ele pediu, assim, um coração cheio de sabedoria, cheio de discernimento, para ele poder julgar o grande povo, o grande rei, para ele poder reinar naquele reino ali, né? Conduzir o povo de Deus, né? Porque era numeroso, grandioso, né? E a palavra do Senhor diz, no versículo 10, estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Então, meu querido e minha querida, peça sabedoria ao Senhor para o seu dia a dia, para as coisas pequenas da vida, né? Porque muitas vezes coisas tão pequenas querem nos abater porque a gente não consegue resolver. Mas se nós pedir sabedoria para Deus, certamente que Ele vai dar. É claro, para isso a gente precisa obedecer a palavra de Deus, né? Porque Salomão, ele amava ao Senhor, guardando a palavra de Deus. Então, quando ele pediu algo para Deus, que o Senhor mandou, o Senhor se agradou, né? Aí o Senhor vai dizer assim: disse-lhe Deus, já que pediste tal coisa e não pediste longevidade, né? Nem pediste riqueza, nem a morte dos teus inimigos, mas pediste entendimento para discernir o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Quer dizer, no mundo como homem, nem antes nem depois haverá um rei tão sábio como Salomão, né? Humano, né? Porque Jesus Cristo, ele virá reinar e ele é sábio, né? Porque ele é a própria sabedoria, né? Mas ele é o Filho de Deus. Agora, como homem, o Senhor Deus deu esse privilégio para Salomão, né? Nem antes nem depois. Também até o que não me pediste eu te dou, tanto riqueza como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias, né? Então, meu querido e minha querida, em nome de Jesus Cristo, peça sabedoria para Deus, né? Peça um coração cheio de discernimento, de entendimento, né? Para discernir as coisas espirituais, né? E também as coisas seculares, porque nós precisamos, enquanto nós vivemos nessa terra, nós precisa, né? Nós precisa viver nessa terra com sabedoria, com prudência. E também para resolver os problemas que surgirem, né? E a gente vê mais na frente que Salomão, ele chegou duas mulheres, né, que tinham tido suas crianças, e uma dormiu por cima da criança e matou o seu filho e acabou trocando, tirando o que da outra que estava vivo e colocou o filho dela morto junto com a outra, né? E quando a outra acordou, viu que não era o filho dela. E ali foi o primeiro teste para o rei Salomão, né? E ali uma dizia, esse aqui, rei, é o meu filho que está vivo. E a outra dizia, não, o dela é o morto, o meu é o vivo. E ficou naquela luta, né? E ali o rei mandou trazer uma espada para dividir a criança ao meio. E a mãe, que era a mãe verdadeira, né? Ela disse, não, rei, pode dar o filho vivo para ela. Eu fico com o morto. E ali Salomão, ele discerniu, né? Pelo Espírito de Deus, né? E a outra, que o menino que tinha dormido por cima do filho, ela disse, não, nem meu e nem dela, pode partir ao meio. E ali o rei entendeu que a mãe verdadeira queria que a criança vivesse, embora não ficasse com ela, né?
E o rei disse: pode dar o filho a ela, porque ela é a mãe verdadeira. E ali todos reconheceram que Deus havia dado sabedoria para Salomão, né, para reinar. Ali já se manifestou, começou a se manifestar a sabedoria. De modo que Salomão ele foi muito sábio, muito inteligente, né, como ninguém na terra até hoje, né? E também teve muita riqueza, muito ouro, muita prata, muita riqueza mesmo. E é assim, meu querido e minha querida, peça sabedoria para Deus, porque nós precisamos, né, de sabedoria para viver nesse mundo, até que Jesus venha nos buscar. E essa é a palavra de Deus para o teu coração. Que o Senhor venha te abençoar, te guardar, te proteger. Não se esqueça de deixar o seu like, né? Afinal de contas, não pesa, né? Só dar o joinha, não pesa.